A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Eu queria agradecer aos irmãos que aí têm compartilhado, têm lá dado like lá no nosso canal. E hoje eu tive a cooperação do nosso irmão Rian, que se dispôs a estar fazendo umas edições para mim. E tem feito umas montagens também aí para alcançar, né, jovens e tudo mais, junto com o áudio dos nossos devocionais. Então, eu creio que esse projeto que Deus colocou no meu coração vai ter um crescimento no tempo de Deus, para que vidas possam ser alcançadas, né, pela palavra do Senhor. Hoje eu queria compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 43. E vamos ver, está lendo aqui verso 1 até o verso 3, e depois eu vou estar indo para o verso 15 até o verso 19. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, e trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Eu vou ler esse texto aqui, essa parte aqui, e eu quero falar um pouco sobre essa parte aqui, amém? Para a edificação das nossas vidas. Vamos estar orando para que Deus possa estar abrindo nosso entendimento, né? E a gente possa compreender o que o Senhor tem para a gente nessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, vem diante da tua santa presença, te agradecer por mais um dia que se passa, mais um início de semana, Senhor, que se aproxima. Estamos dispostos, Senhor, dispostos a ouvir tua voz e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa os ouvintes, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, a essas pessoas que hoje estão aí precisando ouvir a voz do Senhor. Amém e amém. A palavra de Deus diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, que eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Esse primeiro versículo que me chama a atenção é que Deus, ele fala muito sobre a questão da formação ou da criação de Deus na vida de Jacó e na vida de Israel. Esses povos que o Senhor, perante o decorrer da história, ele tem tratado e cuidado como um filho, né? E o texto vai falar claramente: eu te chamo pelo teu nome. Quando a gente fala assim, chamo pelo teu nome,
Me faz refletir quando Samuel estava dentro do templo e Samuel estava assim, sendo chamado por Deus, mas não entendia o seu chamado. Não entendia o chamado. Eu poderia descrever essa mensagem como botar o título O Chamado. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é muito complicado muitas das vezes porque não entendemos esse chamado. Eu estava agora há pouco na igreja e no final do culto a pastora falou a respeito sobre essa questão do chamado, né? Que às vezes a gente, pela desobediência, a gente não ouve o chamado. E aí a gente acaba passando um processo por conta do chamado. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, eu sou o Senhor que te formou, te chama por teu nome, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando Deus ele chama alguém pelo nome, como eu falei de Samuel, como podemos falar de Saulo de Tarso, que foi Paulo, né? No encontro lá no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Samuel, como eu falei, e muitos outros homens que o Senhor chamou, né? Então, quando Deus chama alguém pelo nome, decreta o quê? Intimidade, porque nem todo mundo que te vê te conhece pelo teu nome. Se você me vê na rua, você de repentemente vai me ver, mas não vai saber meu nome se eu não te falar. Mas Deus conhece o teu nome. Significa que Deus, ele tem total intimidade e posse. Quando ele fala, tu és meu, tu é posse dele. E eu quero te fazer refletir nessa noite se você tem pensado nisso. A quem você pertence? Eu pertenço a meu pai e minha mãe que me criou. Pertenço talvez a uma faculdade tal, eu pertenço a uma escola tal, eu pertenço a uma empresa tal, né? Já percebeu que tudo aquilo que chama muita atenção, todo mundo gosta de pertencer àquilo? Por exemplo, um exemplo aí para você, torcedor do Flamengo. Geralmente a pessoa pergunta assim, qual é teu time? Aí o pessoal fala assim, eu sou Mengão. Tem orgulho de dizer que é do Mengão. Se você perguntar para uma pessoa que pertence a uma escola de samba, né? Ela vai dizer, minha bandeira é a Portela. Sabe como é que as pessoas se orgulham de algo? É quando elas vêem referência. Se você chegar para uma pessoa hoje que trabalha numa empresa desconhecida, ela parece até que tem vergonha daquilo. Por quê? Porque não é conhecida. Mas tu pergunta a pessoa, pô, tu trabalha na Coca-Cola? Trabalho na Coca-Cola. Tá vendo a referência da cumplicidade e o orgulho que nos dá de estar em alguma coisa reconhecida? E às vezes a gente tem muito orgulho de tantas coisas, de tantos lugares, né? Tem gente que tem orgulho, meu pai é dentista, meu pai é médico, meu pai é engenheiro, meu pai... Eu te pergunto, você se orgulha de ser filho de Deus, irmão? Você tem orgulho de ser filho de Deus? Ou você fica se escondendo, se esquivando? Quando Deus quer que você seja a pessoa que vai divulgar esse Deus. Como eu falei anteriormente, a pessoa fala assim, mas eu pertenço a, sei lá, alguma empresa grande, eu pertenço... As pessoas, elas falam muito das coisas de fora, mas esquecem que nós temos que falar daquele que nos salvou. E quando o texto fala sobre isso, logo embaixo, o Senhor garante vitória
para a vida daqueles que são seus. Olha o que ele fala: quando passar pelas águas, estarei contigo. Você lembra de Pedro? Quando Jesus parece com um fantasma, eles estão em embarcação e Pedro fala: mestre, deixa que eu entre sobre as águas e ande sobre as águas como você. E Jesus foi, segurou na sua mão e Pedro foi o quê? Foi caminhando sobre as águas. As águas não te afogarão, né? Quando o povo passa pelo Mar Vermelho, Deus ele permite o povo passar em terra seca, para que os mares não viessem o quê? Os submergir. A Bíblia vai dizer: quando passa pelos rios, não te submergirão, e quando passar pelo fogo, não te queimará. Você lembra do episódio de Moisés? A sarça ardente. Você lembra a história de Daniel? Aqueles homens dentro da fornalha, e ali eles aumentam a temperatura da fornalha e o fogo não os consome, não os queima. O que significa isso, irmão? Que o maior perigo que você possa estar passando na sua vida, um local mais difícil que você vem estar ultrapassando, a luta que você vem estar ultrapassando, só de você ser filho dele, ele já está te garantindo a tua vitória. Eu quero dizer para você nesse dia: filho, não temas, não te preocupa pela situação que tu tens passado, mas entenda, se orgulha do Deus que você tem. Não esconde o Senhor de ninguém, meu querido. Ah, mas é porque a minha vida está de cabeça para baixo. Então como é que eu vou falar de um Deus que não mudou a minha história para alguém e dizer para eles que Deus muda a história se a minha vida não mudou, querido? Você também tem muita base na Bíblia que homens de Deus passaram por tanta luta e mesmo assim não deixaram de falar de Jesus. Não deixaram de falar de Jesus. Eu tenho passado por muitas lutas, mas eu não posso deixar de falar de Jesus. Porque o que faz a minha ligação com ele não é o que ele faz por mim. O que faz a ligação com ele é o amor que eu sinto por ele, o amor que ele sente por mim. Essa questão de paternidade, essa questão de possessão, de cuidar de nós. Talvez você não tenha percebido. Hoje você tem o seu pai, eu tenho certeza de ele se orgulhar de você e falar assim: esse aqui é meu filho. Mas tem casos que o filho não dá orgulho para o pai e o pai tem até vergonha de falar que é filho dele. E também o inverso, às vezes o filho tem orgulho do pai, porque o pai fez alguma coisa e ele não fala do pai para ninguém. Só que aqui, meu querido, o que está em jogo aqui é o reino. O que está em jogo aqui é o reino. Deus, ele prometeu a você cuidar de você. Ele prometeu zelar por você. E ele promete na sua palavra que a situação mais difícil que seja, como ele colocou bem claramente aqui, quando você está no mar, já aconteceu um episódio comigo no mar, que o barco quase foi à deriva. Uma ressaca, fomos pescar, e aqui o mar começou a subir, a maré começou a subir, e a gente não conseguia nem ver direito no escuro, não conseguia ver nada, a gente no alto mar, e o mar batendo na embarcação, e a gente desesperado, e só Deus para nos guardar aquela situação. Essa semana agora eu tive um episódio na minha oficina e alastrou fogo em cima da minha bancada e começou a alastrar fogo na parede. E eu não tinha como apagar porque eu não tinha extintor, não tinha como acessar muito a água. E ali Deus me deu uma força tão grande, e eu consegui pegar água numa torneira e comecei a jogar água em cima daquilo ali e pronto, acabou o fogo. Deus me deu uma força que eu nem tinha, sabe? E me livrou daquele momento ali. Eu poderia colocar fogo em tudo e até mesmo morrer, sei lá, num incêndio. Mas o Senhor estava com a sua mão ali estendida para mim, me guardando. Quantos livramentos Deus lhe deu?
Quantas situações o Senhor te livrou? O salmista também diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. Paulo fala que ele passou por várias situações: naufrágio, fome, nudez, perigo de espada, perigo de tanta coisa. E o Senhor livrou de tudo isso. E hoje eu digo para você, a situação que tu está passando, o Senhor vai te livrar disso aí. E o Senhor vai te livrar. Eu não sei, talvez você esteja com câncer, talvez uma doença, uma situação, você está passando por uma dívida alta, um problema familiar, o que seja que você esteja passando. Isso não é nada comparado ao que Deus fez no passado com os seus homens e o que Ele tem preparado para você hoje. Está preparado para o que Deus tem para você? No versículo 15 ele fala: eu sou o Senhor vosso santo, Criador de Israel vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão estendidos como um pavio e se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio em ermos. E ele continua fazendo promessa. Ele continua fazendo promessa. Só que aí vai uma reflexão para você. Se você acha que Deus vai fazer algo na tua vida, você lembrando do seu passado, lembrando das suas derrotas, lembrando de que o que passou lá atrás, querido, Deus não vai trabalhar. Porque passado é passado, ninguém vive de passado. Nós vivemos do presente e do futuro. E até mesmo porque Deus não quer nem que a gente fique pensando lá pelo futuro. Ele quer que a gente viva o hoje. O hoje. Amanhã a Deus pertence. Se você ficar lembrando do passado, você vai viver com crise de depressão. Se você ficar lembrando do futuro, buscando saber o futuro, tu vai ter crise de ansiedade. Agora, viva o agora, querido. Viva o agora. O texto claramente fala: farei uma coisa nova. Farei uma coisa nova. E agora sai a luz. Porventura não sabeis, eu que porei um caminho no deserto e rios e ermos. Tu vê que o contexto anterior do texto vai falar sobre água, né? Vai falar sobre fogo. Aqui a Bíblia vai falar que Deus agora ele vai botar um caminho no deserto para você passar e ele vai colocar rios no ermo, em local seco para você. Ou seja, ele vai te dar aquilo que por sua vez antes você não tinha. O que você não tinha no passado, ele vai te dar no presente. E por mais que você passe pelo deserto, ele vai preparar caminho para você passar. Talvez você esteja se encontrando num deserto. Deserto é um lugar árido, é um lugar perigoso, é um lugar que não tem água, é um lugar que é impróprio, é um lugar que ninguém quer. Se você perguntar para alguém, onde você quer um terreno no deserto? Aqui tem uma escritura, te dou tantos hectares no deserto para você morar. Tu acha que o pessoal que vai correr atrás dessa pessoa vai aceitar, vai assinar o documento? Não, quero um terreno no deserto. Ninguém quer um terreno no deserto. Mas deserto é feito para atravessar. E quando você atravessar o deserto, você vai encontrar um oásis. E lá naquele oásis você vai encontrar água para beber, alimento para comer e você vai poder descansar. Mas tem que atravessar no deserto, meu querido. Vá passar no deserto glorificando ao Senhor. Vá passar no deserto dando glória a Deus. Vá passar nessa prova em nome de Jesus. Vá passar nessa luta em nome de Jesus. E quando você passar no deserto, porque Deus vai preparar caminho, você vai chegar do outro lado e vai dar o grito da vitória. Vai dar o grito da vitória. E Deus não vai te deixar faltar nada.
E lá na frente vai sobrar para você só uma coisa: experiências com Deus. Grandes homens de Deus, profetas de Deus, o próprio Jesus e muitos outros foram preparados em ambientes hostis, em ambientes difíceis. Homens de Deus receberam revelações de Deus em lugares ruins. Se você hoje ler Apocalipse, quando João ele entra na ilha de Patmos, ele é preso naquela ilha. A pior coisa que tem é você estar numa ilha, um lado é água, do outro lado é água, e você fica ali, e aquela sensação de que ninguém vai te tirar dali. E às vezes parece que na tua vida está assim, tu está numa ilha. Tu olha para um lado, não tem solução, tu olha para o outro, não tem solução, tu olha para o outro, não tem solução. E a única coisa que te basta e te resta é permanecer naquela ilha. Mas é naquela ilha que Deus revelou para João o que ele revelou para nós. Naquele ambiente difícil onde Deus falou com ele. E é nesse ambiente difícil que você está passando, é onde Deus vai falar com você. É nesse ambiente difícil que Deus vai falar com você, porque Ele te colocou aí para ter intimidade contigo, meu querido. É no deserto, Ele vai falar contigo, é no fogo, Ele vai falar contigo, é debaixo de água, Ele vai falar contigo, Ele vai falar contigo. Lembra de Jonas, dentro da barriga do peixe, estava aqui lá dentro d'água, Deus falou com ele. É nesse deserto, é nessa dificuldade que Deus vai falar com você. É nessa dificuldade que Deus vai falar com você. E aí você vai ouvir a voz de Deus. Eu lembro de Jó, quando ele fala: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Olha, ele achou que já conhecia Deus. Às vezes a gente acha que a gente conhece a Deus, né, irmão? A gente precisa conhecer mais de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui esse devocional. Hoje ficou um pouquinho longo, mas medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Salmo 91 fala: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, querido. Mesmo no vale, Deus estará contigo. No deserto, estará contigo. Nos mares, estará contigo. No fogo, estará contigo. Estará contigo em todo lugar. O lugar mais improvável que você imagina. Na dor mais difícil que você esteja passando. Na luta pior que você esteja lutando. Ele está na frente. Confia nele, ele é teu amigo. Ele te conhece pelo nome. E você é dele. Você não é de ninguém. Eu sou da minha namorada, eu sou da minha esposa, eu sou do meu filho, eu sou do Flamengo, eu sou... Não, você é de Jesus. Você é de Jesus. Pensa nisso, amém? Deus siga abençoando os irmãos. Orem por mim, orem pelo meu trabalho, orem pelo meu ministério. E eu vou seguir orando. Não esqueça de botar nos comentários aí seu nome para a gente estar em oração, né? E essa semana eu vou estar novamente aí buscando por mim, por você. Mas não esquece de uma coisa, busque por você também. É importante, amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo devocional.